E agora sim, rachão para vocês, pontualmente, toda segunda-feira, sempre debatendo aí o futebol, sempre falando sobre a rodada que foi, projetando a rodada seguinte. Então é assim, quer participar? Manda aí no chat, eu quero participar, e participa. Você é torcedor de futebol, você gosta de futebol, gosta daquele futebol nostálgico, quer dar seu palpite para a próxima rodada? Você é torcedor de qual time? Vamos conversar aí, você pode entrar sim, cara. Siga, nós estamos aí no canal Nos 90, então basta você seguir o canal Nos 90, curtir o canal Nos 90 e será chamado em breve, tá? Mande um direct ali pelo Instagram no canal Nos 90 e aí você vai participar, vai trocar uma ideia aqui comigo. Firmeza? Então, vamos falar o que está aí no nosso banner rotativo ali embaixo. Seleção brasileira, a goleada da seleção brasileira de futebol por 5-1. Mas antes, momento. Deixa eu ver aqui. Momento nostalgia. Cara, porque o que acontece? Antes de falar da goleada do Brasil, antes de falar do show que foi a seleção brasileira, 5-1 com recordes aí do Neymar, que ele bateu, se tornou aí o jogador, passou a marca do Pelé, né? O jogador que mais fez gol aí pela seleção brasileira, passando o Rei Pelé. A gente vai lembrar do momento nostálgico, que é o seguinte, momento nostalgia, muito bem, muito bem, muito bem, momento nostalgia. A gente vai lembrar. Deixa eu colocar, né, a vinheta do momento nostalgia. A gente vai lembrar da primeira derrota do Brasil em uma eliminatória. E foi justamente há 30 anos atrás para a seleção da Bolívia. Foi muito marcante, foi em 1993. Então vamos lá. E o momento nostalgia é o seguinte, eu vou compartilhar a tela com vocês, foi um momento bem emblemático, né? O Brasil perdeu de 2-0 pelas eliminatórias da Copa do Mundo para a Copa do Mundo de 94, e ali, o momento nostalgia, vai lembrar bem que essas eliminatórias do Brasil, na verdade, foram bem complicadas para a seleção, né? A prévia aí para a Copa do Mundo de 94 ali nos Estados Unidos. E esse jogo em particular foi bem complicado. Pasmem vocês. Jogando na altitude, né, lá em La Paz, a seleção brasileira, a seleção brasileira perdeu para a Bolívia de 2-0, né? A seleção boliviana, né, ela tem dois momentos icônicos, né, no, no futebol, né, justamente com a seleção de 63 e com a seleção de 93, essa que fez uma boa campanha nas eliminatórias, indo então para a Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos, né? E passa muito esse momento para a vitória da seleção da Bolívia contra a seleção brasileira, né? Que aí, porventura, viria a ser a seleção campeã daquela Copa, né? Mas antes, sim, a gente perdeu. A gente foi lá e perdeu para a seleção. A gente perdeu para a seleção da Bolívia, cara. E uma seleção. Peraí, só um minutinho. Uma seleção forte. Tinha ali no ataque o Marco Ecocheia. Exatamente. Ele. Etivera. Marco Etivera. Ele era um atacante ali da Bolívia, né? Fez um dos gols, inclusive.
Não é nessa aqui da dor. É aqui, ó. Agora sim, agora vai, agora vai. Fez um dos gols aí da Bolívia. E tô compartilhando a tela com vocês aí que a gente vai ver esse momento histórico da seleção. Ó, os melhores momentos, vamos ver aí os melhores momentos aí desse jogo. Bolívia 2, Brasil 0, em 1993. É um momento icônico, realmente. E lá vem Galvão, os melhores momentos. Cara, belas jogadinhas. Tá. Tafarel tava com uma camisa. Tafarel tava com uma camisa rosa da seleção brasileira, uma camisa de goleiro rosa. Né? Depois eu explico melhor. Chute horrível. Só dava Bolívia. Só dava Bolívia. Tudo a ver. Olha só. Só dá Bolívia. Olha lá. Marco Echeverri. Olha lá. Esse era o craque. El Diabo, ele é chamado de El Diabo. E Marco Echeverri, ele era considerado ali o Maradona da Bolívia. Né? Olha lá. Com 23 minutos. Meu Deus, olha essa cobrança do Zinho. Repete, olha o Galvão falando. Com 23 minutos, o Brasil tem a primeira chance de chutar pro gol do primeiro tempo. Só dava a Bolívia. Raizinho, ó, Raizinho, ó. Meu Deus, olha essa bola do Zinho. Ó, ó, ó. Puta, que defesa! Que defesa do Tafarel. Cara, não, pera aí, essa, cara. Grande defesa do Tafarel. Grande defesa do Tafarel, hein? O Mauro Silva. Ó, mais um chute, hein, cara? Ó, o Raí. Enfim. Um detalhe, nosso goleiro truco. Poucas lembranças que eu. Ó, em 1993, ali eu tinha 8 anos de idade. Mas uma das poucas coisas que eu lembro, assim, de outros times, né? Ainda mais, tipo, referência de time da Bolívia, de 1993. Só que esse jogo foi muito icônico, vocês vão ver. Quem não lembra vai saber o porquê. E alguns lances, algumas jogadas de alguns jogadores. Goleiro truco, para mim, sempre marcou. E principalmente nesse jogo, né? Porque foi um jogo muito icônico. A Bolívia mereceu a vitória. E goleiro truco, eu nunca esqueci esse nome aqui. A Bolívia tinha um time forte, cara, pro ataque. Echeverri, é o Maradona boliviano. Ó, Echeverri. Echeverri mandou longe, hein, Echeverri. Ó, só dava Bolívia. O Raí. Raí era 10 indiscutível da seleção brasileira, né? Impressionante. Milha. Passou perto, hein? Um detalhe que o ataque do Brasil, né, vocês veem aí, o meio-campo era com Zinho, Raí, Bebeto e Miller. O que acontece? O Romário, ele tinha brigado com Parreira, né? O Romário tinha brigado com Parreira, ainda não pesquisei os detalhes dessa briga, mas ele tinha brigado com Parreira.
nessa na prévia desse jogo. Então ele foi cortado da seleção ou estava no banco, alguma coisa assim, mas ele não foi. Ele não foi para o jogo, não. Se eu não me engano, ele não, realmente não foi para o jogo. Então o ataque era Miller e Bebeto, né? As pazes com a seleção, né, e a volta do Romário à convocação veio naquele jogo icônico Brasil e Uruguai no Maracanã lotado, onde o Romário só não fez chover, né? Fez aquele gol que ele ia dar um drible da vaca, mas enfim, um dia a gente fala sobre esse jogo aí icônico. As eliminatórias de 93 foram bem marcantes, na verdade, né? Para vir aí depois a consagrada Copa de 94. Acho que é por isso que acho que é tão marcante aí esse tetra. Belo chute do Miller. Belo chute. Ó, ó lá, a Bolívia. Echeverri. Jogava muito. Na época ele estava, se eu não me engano, no Albacete. Belo chute. Echeverri jogava nessa época no Albacete da Espanha. Eu acho que foi o único time europeu que ele jogou. Jogou Colo-Colo, times da Bolívia, Bolívar, DC United, ó, vamos ver. Ó, Echeverri. Ó, uf, vamos ver. Celular Leonardo. 44 minutos, segundo, primeiro tempo. Primeiro tempo, meu. Ó, passou Bebeto. Canhotinha. Chute bom, tem que chutar. Aí, ó. Realmente tem que chutar, não tem jeito. Primeiro tempo 0-0. Primeiro tempo 0-0 e só deu. Realmente só deu Bolívia, cara. Foi para cima, não teve jeito, só deu Bolívia. Impressionante, impressionante. É, vamos ver agora para o segundo tempo. Não é à toa que a Bolívia, essa Bolívia é um dos melhores times da Bolívia e da história, né? É legal ver isso, né? A gente vê a gente vê muitos times sul-americanos pô, de tradição. A Bolívia não tem tradição, né? Mas foi muito legal ver. É legal quando você vê um time que tem a base sempre muito fraca, sempre a Bolívia não vai estar numa Copa do Mundo, tal. Mas nessa eliminatória, essa eliminatória foi peculiar, né? Ó lá, ó lá. Frio em La Paz. E o Tafarel com essa camisa rosa da seleção brasileira. Vou até procurar no Mercado Livre para ver se tem alguma coisa assim. Ó, o chute. Chute perigoso, hein? Tafarel ficou olhando, mas não tinha muito o que fazer ali. Jorginho. Ó, o Jorginho com a 13. Bom lançamento, hein? Echeverri estava atrás, jogou mal Echeverri. Jorginho cruzou. Putz, eu lembro desse lance aí mesmo, hein? Goleiro truco. Bebeto Cassete, mas não foi nada, não. Ao mal. Ó, comentários de Pelé. Pela voz ao Pelé, hein? Ó lá. Pressão da Bolívia. Essa camisa da Bolívia é legal também. Ó. Ficou indeciso, cara. Meio estranho esse lance, hein? Rifou lá pra frente. Boa! Olha, meu, na medida.
Caramba, foi muito ligeiro o troco, hein? Ó, puxou para trás já. Perfeito. Pra mim foi falta, hein? Cortou, ó, tabelou. Aí Etcheverry, vai mandando. E ainda errou o chute. Palinha. Ó o Palinha. Olha, eu atrapalho. Nossa, Cafu. Meu Deus, Cafu. Meu, que jogão, hein? Foi um jogão, hein? O Brasil melhorou um pouco no segundo tempo, mas. Segundo... Olha lá, Etcheverry diz que foi pênalti. Para mim, não foi. Para mim, não foi. Marco Etcheverry. Se jogou. Nada. Valder. Ah, Jorginho, verdade. Tá 13 ainda o Galvão. Nada. Não houve para mim também, não. Para mim, pênalti roubado da Bolívia. Foi o Jorginho, mas não foi pênalti. Mesmo assim, não foi nada. Para mim, não foi nada. Etcheverry. Bom, 35 minutos do segundo tempo, 0-0. Tafarel, hein? Que responsabilidade. Como o Galvão falou, né? O Brasil ali defendia um tabu histórico, né? Nunca perdeu sequer um jogo nas eliminatórias. É absurdo essa marca, né? E assim, e até naquele momento, e até hoje, né? Os grandes ganhadores aí da Copa América tá disparado Uruguai e Argentina, né? Não é o Brasil, mas nas eliminatórias e Copa do Mundo, né? O Brasil é o maior campeão de seleções da Copa do Mundo e nas eliminatórias o Brasil não tinha, é muito interessante, não tinha perdido um jogo sequer. É um tabu, um jogo realmente né, um tabu imenso, né? E a Bolívia foi para cima jogando, não é que jogou de igual para igual, jogou melhor que o Brasil. Até os 35 do segundo tempo, só a Bolívia. Ó. Sanches, uma bomba, Tafarel pegou. Olha lá. Olha o Pelé. Tafarel. Cara, o cara deu uma bica. O cara bateu forte. Não acho que bateu mal, não. Camisa 21. Galvão. Ó, Tafarel com as pernas. Bela defesa. E que camisa, hein? Ó, o Tino. Ó, o Tino fala. US Cup. Olha lá. Tabelou. Echeverri. Ó, Echeverri. Ó, Echeverri. Vai até a linha. Esse gol eu lembro muito. Echeverri. Eu lembro muito. Com as pernas. Esse foi um frango. Deu até uma picotada, né? Aos 42 minutos, eu lembro muito desse gol. A perna esquerda dele.
Olha lá, por esse lance dá para ver melhor. Olha esse lance. Pá, bateu no pé esquerdo, um puta de um frango. E graças a esse frango, se foi falado muito, né, desse lance, o Tafarel correu um forte risco ali de, mesmo defendendo o pênalti, correu sério risco de, tipo, foi execrado depois desse lance, né? Culparam até, como eu falei, essa camisa rosa aí da seleção brasileira. Ele nunca mais chegou a usar essa camisa da seleção brasileira. Inclusive, vou até procurar aí para ver se tem aí perdido em algum lugar, se alguém fez uma réplica, porque foi muito simbólico, né? E se você for parar para pensar também, não tinha nada a ver na paleta de cores, assim, alguma coisa, uma cor rosa. Nada. Eu não me lembro de ter repetido essa cor ou ter alguma coisa a ver, porque sempre foram algumas cores assim, tipo um neutro ou puxava, né, para o verde, né? O Brasil já teve camisas verdes, mas enfim, isso não é o caso, né? O caso é que essa camisa rosa aí execraram até a camisa rosa. Aos 43 minutos, 1-0 Bolívia, jogando muito, e um grande frango do Tafarel. É o futebol, essa caixa de surpresa. Olha lá, Bolívia, ó, ó, e outro gol da Bolívia. Penha. E Penha, 2-0 Bolívia. Ah lá, 2-0. Carlos Alberto Parreira, olha, esse jogo foi realmente divisor de águas ali. Esse foi o divisor de águas, realmente. Ali, nosso amigo. Foi o divisor de águas ali para essa eliminatória. Muito bom, cara, muito bom reviver isso, né? E aí a gente vê outra coisa muito polêmica que ocorreu também nessa ida do Brasil para esse jogo foi um doping. O doping ali de um grande goleiro. O doping de um grande goleiro. Reserva ali o nosso querido, nosso querido Zete, cara. Eu vou compartilhar aqui também para a gente comentar
nesse quadro Nostalgia, que é muito bom. Vamos lá. Olá, meu, deu o que falar essa, né? Kleber Machado, novinho. Nossa. Caso do suposto doping de Zete na seleção brasileira. Deu um rolo. E a palavra do jogador. Olha lá. O Zete, né, cara? Tomou meio litro de chá. Não, foi muito bizarro isso. E ainda mais na partida, essa figura aqui desse jogador. Vamos ouvir um pouquinho do. E o Marco Antônio Echeverri, El Diabo Boliviano, o Maradona da Bolívia. E esse foi o grande responsável ali, né? Claro, o time da Bolívia jogou muito bem naquela partida, né? Estou pegando aqui do Treinadores de Bola, né? Um resumo aqui do que foi a carreira desse jogador. Pô, é legal falar um pouco desse personagem. Copa de 94. El Diablo Echeverri. Tinha 23 anos naquela época. Olha lá. Rodou. Olha aí, ó. Que golaço, hein? Canhota. Ó, jogava e chutava bem, né? Muito bom. E o gol do Flamengo. Muito bom, hein?
Nossa, driblou um monte, fez um golaço. E ele vinha, voltava para retomar a bola. Marco Antônio Etcheverri. Colo-Colo. Então, em 93 ele tinha voltado e estava no Colo-Colo. Ó, que golaço. Colo-Colo era muito forte naquela época, hein? Bem, lembro da Libertadores. Pode... Foi para os Estados Unidos. Foi para os Estados Unidos. Que golaço, hein? Já, velho. Canhoteiro, batedor de falta. O Etcheverri. Camisa 15. Leão jogou no México também. Ó, que gol. Tipo a Champions de lá. Barcelona de Guayaquil.
Vamos ver a trajetória dele na seleção. Etchev. Lá no DC United ele foi muito campeão, mas no Chile foi campeão, foi campeão também lá. Olha, muito bom, cara. Echeverri, El Diablo. E o que aconteceu também nesse final de semana foi o recorde aí da seleção brasileira, 5-1, o recorde da seleção, né, com recorde não, recorde batido aí pelo Neymar, da seleção brasileira, e que compartilhar a tela, 5, não é exatamente esse. Vamos lá. Jogou muito a Tiverio, jogou muito a Tiverio. Essa 30 anos desse fatídico dia para a seleção brasileira, onde o Brasil perdeu, ali para a Bolívia de 5-1, e Echeverri acabou com o jogo, né? Teve defesa do Tafarel, teve jogo ruim, deu de tudo, mas o grande. E aconteceu muitas coisas com relação a esse jogo, né? Briga de Parreira e Romário, que desconvocou o Baixinho, e dali ele só ia retomar ali para os últimos jogos, se eu não me engano, o último jogo da seleção brasileira, Brasil-Uruguai, ali no Maracanã. O caso do doping ali do goleiro Zete, né, que ele não tomou o chá, fatídico chá, e aí a gente pôde conhecer ainda mais sobre a. Engraçado que a gente pôde conhecer ainda mais sobre a cultura ali, local da Bolívia, mesmo sendo um país irmão ali, né, vizinho, a gente não sabia dessa cultura, desse costume, né, do chá do doping. O frango do Tafarel, e aí, execrado até, culpando a camisa de goleiro ali da seleção brasileira, uma camisa que não era de costume usar mesmo, realmente. Depois eu vou ver o quanto tempo foi usando essa camisa. Eu só sei que depois desse jogo, até a camisa foi execrada e não usou mais, isso é certo. Foi contestada até a,
uso dessa camisa pela imprensa e tudo mais. Enfim, 30 anos desse jogo que foi icônico realmente, né? Na seleção brasileira. Mas de volta a Brasil e Bolívia dessa vez. O Brasil ainda vai jogar uma paz, né? Vamos ver como que vai ser, né? Mas as eliminatórias eram praticadas de uma forma diferente também, eram tiros curtos, né? Eram grupos de 3 e eram curtos e era de uma vez só, não é essa extensão aí que é as eliminatórias, né? Que são anos até chegar à Copa do Mundo. Cara, realmente eu não sei, né? Se é mais justo, porque as seleções menores têm chances de se ajustar. Mas, por exemplo, se as seleções menores estão em grandes momentos, elas têm essa chance de aproveitar esse momento de tiro curto para poder se classificar. Foi o caso da Bolívia. Acabou se classificando e foi para a Copa do Mundo, né? Foi para a Copa do Mundo, disputar a Copa do Mundo dos Estados Unidos, né? Então, eu não sei o que seria mais justo. Bom, mas em 2003, dessa vez Brasil e Bolívia, 30 anos depois, né? Agora território aqui brasileiro, no Belém do Pará, deu Brasil 5-1, fora o show. Grande apresentação da seleção brasileira, grande apresentação ali, eu destaco Rafinha, jogou muito, espero que não perca essa vontade de ataque, de arriscar, né? Porque, querendo ou não tirando os méritos, mas foi a seleção da Bolívia, né? E essa seleção da Bolívia não é comparado com nada em atitudes, em bons jogadores, como aquela de 93. Essa seleção da Bolívia é bem fraca. O placar de 5-1 com certeza poderia ter sido mais por conta, só não foi mais por conta do goleiro, que no primeiro tempo pegou muito. E é uma pena, porque ele não merecia tomar 5 gols, né? Mas é o sistema defensivo, né? Que, que, não, que não foi capaz de deter o ataque muito forte da seleção brasileira, querendo ou não, é uma das mais fortes seleções, e o Brasil sempre é candidato a título nas Copas, querendo ou não, né? O Brasil sempre vai ser protagonista da Copa do Mundo, tem que ser respeitado isso, e a Bolívia, para bater de frente ao Brasil, vai ser difícil, como foi em 93, eu acho que dificilmente veremos essa performance em campo da seleção boliviana. Rodrigo, sem comentários, jogou muito. Neymar batendo recordes, né? Fez os gols dele, perdeu um pênalti também, tem que ser dito. Mal batido, muito mal batido, mas o resumo da partida você vê aqui, né? Também. 21 chutes da seleção brasileira, 4 chutes da seleção boliviana, 11 chutes a gol, 3 da Bolívia, 60% de passe de bola da seleção brasileira, 614 passes da seleção brasileira contra 156, já vê por aí. Precisão de passe, 92%, e aí vai. Aí, escanteios, eu vi que chega uma hora, parecia que tinha sido até mais, 6-1, né? A seleção brasileira sobrou, né? E aqui a classificação, até agora nas eliminatórias, temos aí Brasil com 3 pontos, e claro, o saldo de gol do Brasil joga ele lá para cima, e seguido por Uruguai, Argentina, Colômbia, Paraguai, Peru, Venezuela, Chile, Bolívia e Equador. Claro que ainda é muito cedo para falar qualquer coisa, e primeiro jogo de muitos, é bacana acompanhar essas eliminatórias, é o primeiro jogo de eliminatória, seleção brasileira. As eliminatórias aqui na América do Sul não é tão competitivo quanto na Europa, não dá nem para comparar o quanto é competitivo lá e aqui, né? Mas podemos ver o que é de diferente nessa próxima Copa do Mundo, é o número maior de seleções, isso
abriu também mais vagas aqui para os times, para a nossa eliminatória aqui do Sul-Americano. Então, se terminasse hoje, que seria então um apocalipse, né? Porque como que vai terminar hoje uma eliminatória de um jogo só? Mas se fosse agora, os classificados para a Copa seriam de baixo para cima: Venezuela, Peru, Paraguai, Colômbia, Argentina, Uruguai e Brasil. Então, Chile, Bolívia e Equador estariam fora da Copa do Mundo. E aí dos Estados Unidos, México e Canadá. É claro que tem muito jogo pela frente, mas vai ser interessante, né? Meu palpite. Quero torcer para que entre uma seleção diferente aí para a próxima Copa do Mundo, né? Que vá Bolívia e Peru, o Chile já vem bastante tempo, o Equador também já foi para a última Copa, Paraguai eu quero que volte, Paraguai teve, eu acho que o momento do Paraguai foi ali na Copa de 98, a gente pode fazer uma, uma grande seleção, né? A gente pode comentar sobre a seleção também de 98 na Copa ali da França, jogou muito bem, sólida a zaga ali do Paraguai, né? Mas faz legal reviver aí, né, as eliminatórias, primeiro jogo, né, das eliminatórias, tem muito ainda para acontecer. E nesse foi um momento de nostalgia. Amanhã tem jogo da seleção brasileira contra o Peru, jogando lá. Eu acho que é uma prova mais difícil ainda do que foi o jogo da seleção brasileira contra o Paraguai. E meu destaque, voltando para os destaques, além dos jogadores que fizeram gol, vai também para o Bruno Guimarães ali no meio campo, que dominou o meio campo, tocou muito bem a bola para os gols, né? Tanto ele deu dois passes, não, ele deu o passe para o gol do Rodrigo, foi muito bem no jogo. Para mim, mesmo não marcando o gol, foi o grande destaque e vai dominando ali junto com o Casemiro o meio de campo, né? Eu acho que, de certo, o meio-campo do Brasil vai muito bem. Claro, no ataque tem Neymar, Rodrigo, Rafinha e o nosso camisa 9, né? A tradição da camisa 10 não tem quem tire, né? O Rei Pelé ele fez isso não só camisa 10 da seleção, mas como camisa 10 mundial, a referência sempre a 10 do Pelé. E na seleção brasileira, a 9 tem um peso muito grande, que é a 9 do Fenômeno, Ronaldo Fenômeno, que não caiu bem ainda em nenhum outro jogador. Não teve um jogador à altura para substituir ele. Richarlison dava lampejos que seria esse craque, mas não. Não é ele por enquanto. Além de não estar bem na seleção brasileira e visivelmente, psicologicamente, ele ficou abatido depois da substituição, não por não ser, não por ser substituído, mas pela performance dele em campo. No Tottenham ele também não vem fazendo uma temporada boa, poucos gols e fracas atuações. Então, vamos ver como que vai ser ali o Diniz na próxima escalação dele contra o Peru. Acho que não vai mudar nada, acho que vai ser a mesma coisa. Ele vai escalar, ele vai dar tempo ao tempo também, vai continuar escalando o Richarlison, mas essa vaga ali na 9, dos que entraram, pelo menos no jogo contra o Bolívia, a 9 foi que destoou do resto. Não foi bem o Richarlison, não foi bem o Richarlison. E não vejo um camisa 9 hoje atuante, né? O último diferente é convocado ali para ser a 9, perdão, além do Richarlison, tem o Matheus Cunha, que também não me diz nada, ok como reserva, mas também não diz nada. O outro 9 diferente que foi convocado foi o nosso ilustre Yuri Alberto, que também não vive numa boa fase, a bola bate nele e vai para o lado. Então, estamos carentes aí de camisa 9. O que também pode mudar o esquema tático e não jogar com aquele 9 fixo, aquele 9 clássico, aquele 9 Ronaldo Fenômeno. Pode-se mudar a estratégia do jogo. E aí o Diniz ele sabe o que fazer, né? Gostei da seleção,
mas também a seleção boliviana não quer dizer muita coisa, né? Vamos ver contra o Peru, vai ser um pouco mais difícil, vai jogar fora de casa, mas também não é uma grande seleção, né? Repito, a eliminatória sul-americana é fraca comparada à europeia, mas é legal de ver, é legal de assistir, tem vários destaques também, né? Até chegarem os jogos mais clássicos, né? Contra Colômbia, Uruguai e Argentina, a gente vai matando a saudade aí da seleção brasileira com esses jogos. Então, só aguardar aí o próximo jogo das eliminatórias para comentar e a gente vê depois do jogo, a gente comenta aí como que foi a seleção, a atuação da seleção brasileira e esse novo desafio e aí para o Diniz, ok?